Não seja uma pessoa burra. Quando eu falo esse tipo de coisa, muita gente liga o ser burro com ou não saber escrever ou não saber ler, algo desse tipo. Mas isso não é ser burro. Isso é ter analfabetismo, seja ele funcional ou não. Ser burro é quando você não consegue fazer conexões entre situações, entre palavras, digamos assim. Hoje em dia, ser inteligente é um marco histórico, porque pouca gente busca essa inteligência, seja ela emocional, seja ela em trabalho, qualquer tipo de coisa. É muito difícil uma pessoa buscar inteligência. Então, não seja o tipo de pessoa que deixa de buscar melhorar. É muito importante você sempre buscar melhorar, porque a gente vive numa sociedade em que o QI é baixíssimo, gente. As pessoas, elas têm preguiça de pensar, elas têm preguiça de falar, elas têm preguiça de formar conexões. E quando a gente entende que é raro procurar isso, aí a gente percebe que o quão você pode ser diferente fazendo pouco. É importante entender aqui que, lógico que a gente tem uma alta taxa de analfabetismo, é lógico que a gente tem uma baixa taxa de educação de qualidade, mas quando a gente vive em uma sociedade em que se tem como buscar esse tipo de coisa e as pessoas preferem não buscar, as pessoas preferem não entender as situações, aí a gente tem um certo tipo de problema. E ser essa raridade, que hoje em dia é considerada uma raridade, faz tanta diferença na sua vida porque começa a aparecer propostas para você. Seja elas de trabalho, seja elas em vivências da vida do cotidiano. Então, seja o seu centro, sabe? Procure focar em você, procure ler livros. Eu vou indicar alguns livros aqui pra vocês, que são livros que fizeram muita diferença. O primeiro livro é esse aqui, Astuto Arte de Ligar o Foda-se, que eu já li ele tem um tempinho. É um livro que fala mais sobre as percepções que as pessoas têm em relação a você e como você pode ligar o foda-se em relação a isso. A Psicologia Financeira, que é um livro que fala sobre inteligência no ramo financeiro, que é muito importante hoje em dia, porque as pessoas simplesmente deixaram de pensar no futuro, de pensar em que eu não vou gastar essa quantidade de dinheiro porque eu vou deixar reservado, vai que acontece alguma coisa. As pessoas entraram num limbo de gastar dinheiro tão grande que elas não têm dinheiro para praticamente nada. Entendeu? A Coragem de Não Agradar é um livro muito bom, do qual me tocou bastante, porque eu sou o tipo de pessoa, eu falo que eu sou porque eu ainda sou um pouco, mas eu já deixei muito de ser assim. Eu sou o tipo de pessoa que eu ligo muito pra opinião alheia. Então, se você me falar que esse moletom aqui tá horrível, eu vou ficar triste. Eu vou achar que eu tenho que jogar esse moletom fora, que eu tenho que fazer qualquer outra coisa com esse moletom. Hoje em dia, com esse pensamento, com essa virada de chave que eu tive na minha cabeça, que eu tô tentando melhorar dia após dia, eu penso assim, se você não gostou desse moletom, tudo bem, é uma opinião sua, mas eu gostei, então eu vou usar, porque é meu. E pra chegar nesse tipo de pensamento, demorou muito tempo, porque eu sempre fui uma pessoa muito expositiva que tinha medo do exterior. Então, como você consegue ser uma pessoa expositiva que tem medo do que tem ao seu redor? Entendeu? Então, é muito complicado quando a gente lida com pessoas. E tem um livro que eu tô gostando muito, eu ainda não terminei de ler ele, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu tô meio que na metade dele, quando eu fizer a leitura completa eu posso trazer um vídeo explicando mais sobre o conceito do livro. Mas é um livro que fala muito sobre a imagem que você passa, que tem em relação a você, sobre o que você pensa em relação a você, sabe? E é muito difícil quando você pensa coisas negativas. E isso tem muito de inteligência emocional. A inteligência emocional te ajuda muito a perceber o quão as pessoas não ligam. As pessoas estão foda-se pra você. Então buscar isso te traz tanto bônus, tanto assim, coisas que eu nem consigo mensurar. Pra vocês terem uma ideia, as pessoas têm preguiça de pensar coisas simples. Às vezes eu passo olhando seja TikTok, seja Instagram ou aqui no YouTube mesmo, pessoas falando coisas básicas que o ser humano tem que fazer. Tipo assim, você tem que ter uma rotina e a pessoa tá lá, ai meu Deus, eu não consigo ter uma rotina. Você não consegue controlar o seu corpo. Lógico que eu não estou falando de pessoas que têm problemas emocionais. Como no meu caso, por exemplo, já passei por vários episódios depressivos e realmente não tem como você controlar o seu corpo. Só que quando você não tem nenhuma situação, seja depressão, seja bipolaridade, seja qualquer tipo de transtorno,
Não existe isso de você não conseguir. Tipo assim, montar uma rotina é uma coisa básica. Porque você trabalha de dia. Vamos supor que você só trabalha. Não só trabalha, mas vocês entenderam o que eu quis falar. Você trabalha de dia. Você trabalha pela manhã e pela tarde. Aí você chega em casa, você deita, vai mexer no celular. Não dobra uma roupa que tem que dobrar, não coloca pra lavar, não lava uma louça. Aí chega no final de semana, a casa tá toda bagunçada. Aí você reclama que tem que arrumar a casa porque você não teve tempo durante a semana de arrumar. Tá, se você tivesse planejado, eu vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou deitar 10 minutos e vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, seria muito mais simples, mas as pessoas preferem complicar situações cotidianas das quais elas podem dar um jeito assim, entende? Então, por exemplo, você tem que trabalhar e estudar. Se você chega do seu trabalho 2 horas da tarde e você tem um período da tarde para estudar e limpar a casa, você separa. Um período eu faço isso, outro período eu faço isso. Então você tem que saber discernir durante a semana, sabe? É que não leva tanto tempo para você entender e nem muito menos praticar, entendeu? Tem aquele negócio de tipo assim, você consegue montar uma rotina em tantos dias e aí você consegue fazer sem precisar ficar pensando que você tem que fazer isso e aquilo. Não, gente, não. Você vai pegar, vai montar uma rotina, você vai falar, eu vou fazer isso, isso e isso, vai anotar, deixar grudado, vai colocar alarmes e pronto. Você, na hora que tocar o alarme, você pega e faz. E não é tão difícil pensar o quanto prático pode ser algumas ações que você pode ter no seu dia que vão mudar totalmente a sua vida. Dormir cedo, por exemplo, pouquíssimas pessoas dormem cedo. E dormir é necessário para o ser humano. Dormir, você precisa dormir, senão você enlouquece. Uma pessoa que passa mais de 2 dias sem dormir, ela entra em surto psicótico. Então, não ache que você vai dormir 1 hora da manhã e vai acordar 6 horas e ficar de boa, porque não vai, entende? Então, são coisas práticas e que você consegue fazer, não são coisas difíceis. Então, tem essa inteligência de entender que aquilo pode te salvar, aquilo pode transformar o seu ano, o seu dia, o seu mês. Para de querer complicar coisas fáceis, sabe? Era essa mensagem que eu queria trazer aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.